A palavra fala que Eleazar lutou quando todo mundo recuou, quando todo mundo fugiu do campo de batalha. O exército de Israel recua, mas Eleazar luta. Olha que interessante, a palavra fala que de tanto ele lutar, lá em 2 Samuel capítulo 23, no versículo 9 até o 10, de tanto ele lutar, a espada grudou na mão dele. Grudou na mão dele. Eleazar, ele continuou, ele perseverou, ele permaneceu, mesmo quando os outros ao seu redor não permaneceram. Né? O texto é muito claro no que se refere a isso. E a palavra fala que a espada grudou na mão dele. E isso só aconteceu porque em algum momento ele tentou soltar. E aí ele percebeu que a espada estava grudada. Em algum momento ele tentou largar. Em algum momento ele tentou desistir. Só fica grudado aquilo que você tentou largar, mas não conseguiu. Uma palavra que Deus te deu, uma promessa que Deus te fez, um propósito que você está vivendo, uma busca, uma esperança que está no seu coração. Quantas vezes nós tentamos largar, irmãos? Eu também já diversas vezes tentei largar tudo aquilo que o Senhor me deu, tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Teve vezes que eu falei, Senhor, basta, não quero mais, não dá mais para mim, eu não consigo continuar. Quando você tenta largar, nem todo mundo tem essa experiência, né? Mas eu creio, eu não estou dizendo que somos melhores ou piores, não, mas eu acredito que alguém que é escolhido do Senhor, que vive um chamado segundo a presciência de Deus, e eu creio aqui que os irmãos, que nós vivemos, quando a gente tenta largar, a gente vê que a espada está grudada, que não há outra alternativa senão permanecer. Eleazar, ele cansa, a mão dele certamente doía, o braço dele certamente tremia, mas ele escolheu continuar. Porque há momentos que você pode dizer, meu irmão, minha irmã, eu não faço mais, eu parei, eu não oro mais, eu não vou buscar mais, eu não vou aguardar mais. E mesmo assim, você continua orando, você continua buscando, você continua crendo, você continua seguindo o propósito. Por quê? Porque a espada já está grudada na sua mão. Não há outro caminho senão aquele caminho que o Senhor te conduz até você viver a sua promessa, até você viver o seu milagre. A espada, ela representa na Bíblia aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus nos deu. É um ministério, e não é só um ministério, é um chamado público, é algo que Deus a você entregou, é a sua família, é o seu chamado, é a sua fé, a sua fidelidade, é a sua obediência que ninguém vê. Você e eu, nós não permanecemos porque somos fortes, não. Nós permanecemos porque o Senhor nos tem sustentado. E no dia que a gente largar essa espada, a gente morre. Permanecer segurando essa espada é permanecer vivo no campo de batalha. Se fosse só por você, você já teria parado. Se fosse só emoção, você já teria desistido. Se fosse só sentimento, você já teria desistido. Mas o Senhor colocou uma espada na sua mão. O Senhor confiou a você uma palavra, uma promessa, um propósito. Quando você não solta, quando você continua agarrado à espada, Deus entra com o livramento. O texto bíblico diz que naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. Deus não entrou com o livramento antes. Ele poderia ter entrado com o livramento no início, né, da batalha, no início ali quando Eleazar estava com a espada, no início da guerra ali, onde ainda estava o exército de Judá, de Israel, na verdade. Mas não, o Senhor entrou depois. Deus não entrou antes do cansaço, ele entrou quando Eleazar já estava no limite. E eu posso dizer para os irmãos com muita tranquilidade que a providência de Deus geralmente chega quando você não tem mais força, sabe, para explicar, para poder justificar, para continuar. Mas ainda está lutando. É nesse momento que a providência de Deus chega. É nesse momento que a mão da provisão de Deus nos alcança. E talvez hoje eu esteja falando, não talvez, com certeza eu estou falando com muitos que estão cansados e muitos que estão dizendo, Senhor, eu não dou mais conta. Mas o Senhor te trouxe até aqui para ouvir essa mensagem e para dizer para você, você não parou até hoje porque eu não deixei. Foi a mão do Senhor que segurou a espada na sua mão. A espada já está grudada na sua mão. Não é castigo não, tá? Propósito.
Não é peso, é chamado. Continue. Porque aquele que te chamou para lutar, ele é o mesmo que vai te sustentar até o final, até a vitória, até o milagre. O exército de Israel não entendeu isso. Eles viram os inimigos no campo de batalha, eles se assustaram. Normalmente eles entravam em guerra e eles estavam em número menor, com o exército mais despreparado. Mas Eleazar não olhou para as circunstâncias. Nada daquilo o amedrontou, o atemorizou, o fez duvidar de Deus, não. Quantos param? Quantos desistem? Quantos olham para você e falam, não, para com isso. Continua insistindo aí nesse concurso. Continua nesse trabalho. Continua com essa loja aberta. Continua nesse relacionamento. Continua buscando, orando por essa pessoa. Para com isso é loucura. Solta essa espada. Eleazar escolheu não soltar. Em algum momento, quando ele escolheu soltar, ele viu que não dava. Não dava para soltar. A espada grudou em sua mão. E aí é o ponto que eu queria falar, que assim, às vezes nós vemos as pessoas se distanciando, se afastando e não se colocando numa posição, de novo, não numa posição superior nem nada, mas quando tentamos, às vezes nem conseguimos. Né? Às vezes nós olhamos e vemos a pessoa se afastando do propósito. Mas parece que Deus ele estabeleceu limites, né? Tem gente que consegue ir fundo, se distanciar, ir longe, ir para uma terra longínqua como o filho pródigo. Mas você não pode. Você carrega uma espada, não dá para soltar a espada. Ela está grudada na sua mão. O propósito de Deus está grudado em seu coração. Aonde você for, você vai levar esse propósito. Você vai viver esse propósito. Não tem como fugir dele. Não tem como soltar. Eu contei isso aqui algumas vezes, né? De uma visão que foi entregue a mim em uma vigília. Eu tinha 20 e poucos anos, 22, 23. E era visto que eu estava no campo de batalha e eu via muitos soldados ali mortos ao meu redor. Eram pessoas que eu conhecia. E eu começava a tremer e eu pensava em soltar a espada que estava em minhas mãos. Na hora que eu ia soltar a espada e correr, fugir, o general parava do meu lado e ele dizia, era o próprio Senhor. E ele dizia para mim, no dia que você fizer isso, você vai se juntar a eles. Você vai tombar no campo de batalha. Você vai morrer. Nunca solte a espada. Irmãos, ao longo desses anos, na presença do Senhor, eu entrei para a igreja muito novinho, entrei em 1997, me batizei em 98. Eu vi muita gente desistindo das promessas, desistindo de Deus, porque Deus não fez no tempo deles, porque Deus não agiu, não deu a eles aquilo que eles queriam, por vários motivos. Eu vi muita gente largando a espada. Mas pela misericórdia de Deus, nós continuamos. Você continuou, eu continuei, nós não largamos a espada. Não é agora que você vai largar. Não é agora que nós iremos largar. Não. Como Eleazar fez. Continuar com a espada presa na mão, sabe? Eleazar fez isso, né? A palavra diz que Eleazar é filho de Dodo. E por mais que doesse, eu acredito que doeu, tá? Eu realmente acredito que Eleazar segurando a espada ali doía. Porque é aquilo, né? Eu pegar meu óculos aqui, é um óculos leve, mas eu posso ficar aqui 1 minuto com ele, não vai fazer diferença. Mas se eu ficar 1 hora, começa a dar dormência nos dedos, no braço, né? Se eu ficar 3 horas, um óculos que pesa algumas gramas, vai parecer que está com peso de alguns quilos. O cansaço vem por conta do tempo. Eleazar ficou muito tempo segurando aquela espada. Mas o tempo não venceu Eleazar. Ele permaneceu firme, lutando, batalhando, com a espada presa em sua mão. Que estejamos assim. Não largue o teu chamado. Não largue a tua promessa. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de sexta-feira. A paz, Senhor.